aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última aula de modelagem matemática. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda e mestre em ensino e educação matemática. E hoje, na nossa aula, nós iremos falar sobre o horário de verão. O que será que nós iremos fazer nessa aula com essa temática, horário de verão? Nós vamos realizar uma atividade de modelagem matemática cuja situação inicial é justamente o horário de verão. Mas antes de iniciarmos a nossa atividade, eu gostaria de relembrá-los o que nós falamos até agora, né? Nós já percorremos 3 teleaulas e nessas teleaulas o que foi dito a respeito da modelagem matemática? Nós respondemos as 3 perguntas iniciais que eu pensei para desenvolver as nossas aulas. O que é modelagem matemática, por que utilizar modelagem matemática e como fazer modelagem matemática. O que é a modelagem matemática? Essa foi o tema das nossas 2 primeiras aulas, né? Na primeira aula nós falamos sobre o que é modelagem matemática quando nós estamos na matemática aplicada. A modelagem matemática, quando inserida no ambiente da matemática aplicada, ela é um processo de construção de modelos. Modelos esses que vão descrever algum fenômeno da realidade. E o que é um modelo? Um modelo é um conjunto de símbolos que vão descrever, de certa forma, que vão mostrar relações do objeto estudado. Uma tabela pode ser um modelo, uma função pode ser um modelo, um gráfico pode ser um modelo. Então, eu tenho essas opções para serem modelos. Respondemos também o que é essa modelagem matemática quando nós trabalhamos no âmbito da educação matemática. O que é a modelagem matemática na educação? Ela é uma alternativa pedagógica para o ensino e aprendizagem de matemática. E essa alternativa pedagógica, ela trabalha situações da realidade do aluno por meio da matemática. Então, no âmbito da educação matemática, eu tenho ali a modelagem como uma alternativa para ensinar matemática. A nossa primeira pergunta, nós já respondemos. O que é essa modelagem? Quando eu falo no âmbito da matemática aplicada, é um processo de construção de modelos. Quando eu estou no âmbito da educação matemática, ela é uma alternativa pedagógica para o ensino de matemática. Por que utilizar modelagem matemática? Bom, vimos vários argumentos a respeito do porquê utilizar modelagem matemática. Entre eles temos que a modelagem matemática, atividades de modelagem matemática, podem favorecer a aprendizagem significativa do aluno, ela traz aspectos motivacionais para o aluno aprender matemática, favorece o uso de softwares de calculadoras nas aulas de matemática, entre outros aspectos que são favoráveis ao uso da modelagem matemática. Então, por que utilizar modelagem? Porque ela pode contribuir para a aprendizagem significativa do meu aluno, porque ela pode motivar o meu aluno a aprender matemática. Esses são alguns dos argumentos favoráveis ao uso da modelagem em sala de aula. E a nossa última pergunta, como fazer modelagem matemática? Vimos que podemos fazer a modelagem matemática, atividades de modelagem matemática no âmbito da própria aula de matemática, ou seja, dentro das aulas regulares de matemática eu posso desenvolver atividades de modelagem, eu posso desenvolver atividades de modelagem matemática fora em horários extracurriculares ou uma combinação dos dois. Eu posso começar a desenvolver atividades na sala de aula e depois eu termino essas atividades no horário extracurricular. Essa é uma das formas de fazer modelagem matemática, né? Além disso, atividades de modelagem matemática, elas também têm um como fazer. Você tem procedimentos, fases ou etapas que você passa ao desenvolver essa atividade. Toda atividade de modelagem matemática, ela começa numa situação inicial e termina numa situação final. E você passa por um caminho esse que ele é cheio de fases ou etapas. Quais são as fases ou etapas que nós iremos considerar que o aluno passa ao desenvolver uma atividade de modelagem matemática? A inteiração, onde eu me inteiro a respeito da situação, a matematização, onde eu faço uma tradução da linguagem natural para a linguagem matemática, a resolução, onde eu construo o meu modelo matemático, e a última fase ou etapa, que é a interpretação de resultados ou validação, onde o próprio nome já diz, nós vamos interpretar aqueles resultados, ver se os resultados eles estão coerentes com problemas e validar o nosso modelo. Por fim, depois que fazemos essa interpretação, nós chegamos à situação final, que é
a resposta ao nosso problema. Então, nós vamos responder o problema que nós criamos lá no início do nosso ciclo. E lembre-se, o aluno ele pode ir e vir dentro desse ciclo. Não é algo de uma linha reta, onde o aluno só vai para frente. Não, ele pode voltar nas etapas, se caso for necessário, se caso ele achar necessário para voltar nessas etapas. Então, essa é o como fazer modelagem matemática. E não se esqueça, nem toda atividade ela é considerada de modelagem matemática. O que é necessário para que uma atividade seja de modelagem matemática? É necessário a matemática, uma situação, problema, o processo investigativo e a análise interpretativa. Esses 4 elementos, eles são característicos de uma atividade de modelagem matemática. Como eu disse, as atividades de modelagem matemática, elas podem proporcionar o uso de softwares e da tecnologia de computadores na nossa aula de matemática. E a nossa aula de hoje, ela tem esse enfoque, é trabalhar uma atividade de modelagem matemática, onde nós usaremos o software, usaremos calculadora, então nós estaremos usando a tecnologia ao nosso favor. E a aula de hoje ela tem um enfoque um pouquinho diferente. Eu trouxe uma proposta de atividade de modelagem que você pode aplicar para os seus alunos. Por quê? Você pode desenvolver essa atividade, né? Nós vamos pensar no desenvolvimento da atividade, mas também nós vamos pensar como que eu posso trazer isso para o nosso aluno lá no ensino médio ou no ensino fundamental. Então, essa é a ideia da nossa aula de hoje. Além disso, nós iremos refletir sobre algumas perguntas. Acompanhe comigo no quadro quais são essas perguntas. Bom, nós iremos refletir sobre o horário de verão, né, que é a nossa temática da nossa aula de hoje. Também iremos identificar as fases ou etapas da modelagem matemática ao longo da atividade. E, por fim, nós iremos refletir a respeito de que em qual nível de escolaridade essa atividade ela pode ser desenvolvida. Então, para iniciarmos a nossa aula, nós vamos falar a respeito dessa atividade que é do horário de verão. Essa atividade ela foi desenvolvida pela professora doutora Lourdes Maria Werle de Almeida, que é uma pesquisadora em modelagem matemática. Então, ela é uma pesquisadora paranaense em modelagem matemática e ela desenvolveu essa atividade em uma de suas turmas de modelagem na graduação. Então, eu trouxe essa atividade para você, para a gente explorar aspectos da tecnologia, vermos como que a tecnologia ela pode auxiliar nas atividades de modelagem matemática, né? E para a gente também trabalhar alguns aspectos de um conceito que é muito importante, que é pouco explorado, muitas vezes, no ensino médio. A atividade, ela tem, então, a temática do horário de verão, e essa é a nossa situação inicial, horário de verão. Mas o que é esse horário de verão? O que está relacionado com o dia? Acompanhe comigo no quadro essas informações. Então, a nossa situação inicial, como eu disse, é o horário de verão, e nós sabemos que a duração do dia, ela muda durante as várias estações do ano. Como decorrência dessa variação, em algumas regiões do Brasil, adota-se mudanças de horário em algum período do ano, introduzindo o horário de verão. Então, em quais regiões do Brasil que são adotadas essa mudança de horário durante o ano? É a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Nessas 3 regiões, que são compostas por 10 estados e o Distrito Federal, elas são é utilizado o horário de verão em uma determinada época do ano, principalmente na primavera e no verão. Mas o que consiste esse horário de verão? Acompanhe comigo no quadro o que é esse horário de verão. O horário de verão, ele consiste no adiantamento dos relógios para promover a economia de energia elétrica, com o aproveitamento da luz natural dos dias mais longos das estações de verão e primavera, como eu disse. Nas estações de outono e inverno, os relógios eles são atrasados, retomando assim o horário habitual. Então, é nisso, né? O horário de verão ele consiste nesse adiantamento dos relógios. Além disso, internacionalmente, os estudos apontam 3 benefícios do horário de verão: a economia de energia, a redução de acidentes nos horários de pico do trânsito e redução de assaltos e crimes. No caso brasileiro, nós podemos acrescentar um importante benefício, que se refere à possibilidade de armazenarmos mais água nos reservatórios de nossas hidrelétricas durante o verão.
e podermos utilizá-la depois durante meses secos do inverno. Então, essa é uma das vantagens, né, de se utilizar o horário de verão. Você pode ter uma economia de energia, você pode armazenar mais água nos reservatórios e depois utilizar essa água nos tempos secos, que não tem chuva. Então, essas são algumas dos benefícios do horário de verão. Em linhas gerais, o horário de verão é isso, é o adiantamento do relógio em 1 hora. Qual problema será que nós podemos estudar a partir dessa situação inicial? Veja que nós já começamos a nossa etapa da inteiração. Nós já estamos nos inteirando a respeito do problema. Nós já estamos conhecendo a nossa situação. Nós já estamos conhecendo o que é o horário de verão. E na etapa da inteiração, nós definimos um problema. Problema esse que deve estar diretamente relacionado à situação problema. Uma característica das atividades de modelagem matemática é que uma mesma situação pode gerar vários problemas, mas esses problemas, eles devem ser condizentes com a situação inicial. Lembre-se, não vale tudo em matemática. Eu não posso escolher formular um problema que não tenha relação nenhuma com a situação problema. Eu tenho que formular um problema que está relacionado com a situação que nós estamos estudando. Então, pensando nisso, qual foi o problema que eu trouxe para nós investigarmos? Acompanhem comigo no quadro. Como são escolhidos os dias do início e término do horário de verão? Então, será que tem alguma fórmula? Será que matematicamente nós conseguimos estudar como é que são definidos os dias do início e os dias do término do horário de verão? Como que nós podemos, determinar essas datas? Para isso, nós precisamos coletar dados. Veja, se nós queremos determinar o início e o final do horário de verão, e o horário de verão ele está relacionado, com a duração do dia. Porque, veja, no horário de verão, não é normal que o sol se põe mais tarde, a gente não fica com o sol até um período maior? Então, isso que nós vamos estudar a duração do dia, porque no horário de verão há uma duração maior do que nos horários que não são de verão. Então, nós precisamos dos dados referentes à duração do dia. E eu trouxe para você aqui os dados, acompanhe. Essa tabela, ela relaciona os horários do nascer e do ocaso. Nós podemos falar pôr do sol ou ocaso, que nós estamos falando da mesma coisa. E essa tabela, ela foi coletada em Curitiba no ano de 2012. Então, aqui nós temos os dados de duração do dia de Curitiba no ano de 2012. Então, aqui, como que foi coletado esses dados? Esses dados eles foram coletados de 10 em 10 dias. Então, eles foram coletados sempre na data 1º do mês, no dia 11 do mês e no dia 21 do mês. Então, com isso, foram coletados 3 dias em cada mês, durante todo um ano, para verificarmos qual é a duração do dia. E como que foi feito esse cálculo? Coletava-se quando foi que o sol nasceu, aqui no caso, no dia 1º do 1, ele nasceu às 5h30 da manhã. E qual foi o ocaso, ou seja, o pôr do sol, às 19h11. E a duração é a subtração entre o ocaso e o nascer. Então, no dia 1º do 1, a duração do dia foi de 13 horas e 41 minutos. E isso foi feito para todos os dias até nós chegarmos em dezembro. Então, aqui nós temos até abril, na próxima tabela nós temos até agosto, e na próxima tabela aqui nós temos até dezembro. Vamos analisar aqui a nossa última parte da tabela. Veja aqui, nessa última parte da tabela nós podemos identificar qual que é o dia que teve a duração maior e qual que é o dia que teve duração menor. Mas nós também podemos fazer isso para toda a tabela. Aqui nós vamos fazer só para essa parte. Qual o dia que teve a maior duração? Foi no dia 21 do 12, que eu tive uma duração de 13 horas e 44 minutos. E qual foi o dia que teve a menor duração? Foi no dia 1 do 9, dia 1º do 9, que eu tive 11 horas e 36 minutos de duração. Então, com essa tabela, é necessário nós podemos fazer um estudo a respeito da duração do dia. Então, foram coletados os dados do nascer e do ocaso ou pôr do sol,
e foi feita a subtração para nós encontrarmos a duração do dia. Considerando o que nós já falamos até agora a respeito do horário de verão e que você conhece também a respeito do horário de verão, a tabela com os nossos dados, eu tenho a seguinte atividade para você. Considerando então os dados coletados e a situação inicial, quais as hipóteses que podem ser elaboradas? Eu gostaria que você refletisse a respeito quais hipóteses que nós podemos elaborar diante da situação inicial, diante dos dados que nós temos. Mande as suas contribuições que daqui a pouco nós retornamos para falar a respeito dessas hipóteses.
Obrigada pelas contribuições e eu vou ler as nossas contribuições. Primeiro, que os dias são mais longos no verão. Verdade, os dias eles são mais longos, a duração do nosso dia no verão e no horário de verão, né, eles são mais longos. Nós podemos elaborar várias hipóteses, dentre elas, dia do ano de maior duração, dia de menor duração, período do ano que fica abaixo e acima de 12 horas, qual dia do ano que a noite foi maior que o dia, entre outras. Na realidade, aqui nós temos vários problemas a serem elaborados. Nós podemos sim investigar, por exemplo, qual foi o dia que teve maior duração, qual foi o dia que teve menor duração. Isso são problemas. O que são as nossas hipóteses? Hipóteses são informações que a situação ela nos mostra. Quais são as hipóteses que a situação nos mostra? O que nós podemos concluir a partir do nosso gráfico, a partir das informações? Nós podemos concluir, por exemplo, que a duração do dia no horário de verão, ela é maior. E no início do horário de verão, a duração do dia é maior, mas no término do horário de verão, a duração do dia é menor. Isso são hipóteses. Agora, investigar, por exemplo, qual o dia do ano de maior duração, de menor duração, qual o período do ano que fica abaixo ou acima de 12 horas, isso já são problemas a serem investigados. As hipóteses, elas são informações que nós podemos trazer, informações que não estão explicitamente nas nossas informações a respeito, na nossa fase da inteiração, né? Então, eu vou criar essas hipóteses a partir das informações que nós temos. E essas hipóteses nos ajudarão a encontrar o problema. Acompanhe no quadro quais são as hipóteses da nossa situação. Então, eu tenho que no início do horário de verão, a duração do dia ela é maior do que a média anual. E no término do horário de verão, a duração do dia ela é menor que a média anual. Veja que aqui nós vamos relacionar a duração do dia, né, para o início e para o final com a média anual. Então, nós vamos precisar também descobrir qual é essa média anual. Após definir as hipóteses, então, nós vamos definir as nossas variáveis. O que nós estamos trabalhando na nossa atividade? Nós vamos trabalhar com o tempo, T, que é a nossa variável independente, e nós vamos trabalhar com a duração do dia em relação ao tempo, que é a nossa variável dependente, porque ela depende do tempo para a gente encontrar o valor da duração do dia. Veja, nós já criamos hipóteses, definimos variáveis. Esses dois procedimentos, eles são característicos de que fase ou etapa da modelagem matemática? Eles são característicos da matematização. Então, após a inteiração, após definirmos o problema, coletamos alguns dados para nos ajudar, o que nós já fazemos? Nós já passamos para a etapa da matematização. Já começamos a traduzir aquela situação que estava em linguagem natural para a linguagem matemática. Então, nós já começamos a fazer essa tradução. Por meio, como que nós fazemos essa tradução? Por meio da elaboração de hipóteses, por meio da definição de variáveis e por meio também de simplificações. Em algumas situações é necessário que nós simplifiquemos a situação. O que são essas simplificações? Nós vamos considerar determinadas situações. Como eu já disse, em atividade de modelagem matemática, muitas vezes nós não conseguimos, né, analisar todas as variáveis, tudo que está envolvido no fenômeno. Então, nós fazemos simplificações. Aqui no nosso caso, a nossa simplificação, ela está mais relacionada à duração do dia. Acompanhe no quadro como que nós vamos fazer essa simplificação. Então, se olharmos a tabela de coleta de dados, nós podemos perceber que o cálculo da duração do dia, ele foi feito subtraindo-se o horário do ocaso, ou seja, do pôr do sol, do horário do nascer do sol. Por exemplo, no dia 1/1, a duração do dia, ela foi dada por 19 horas e 11, né, que foi o ocaso, menos 5 horas e 30 minutos, que foi o nascer do sol, resultando assim em 13 horas e 41 minutos. Qual é a simplificação que nós iremos fazer? Nós iremos transformar a nossa duração do dia, que está em minutos, horas e minutos, toda para horas. Então, nós vamos transformar 13 horas e 41 minutos para quanto que aquilo equivale em hora. Nós já sabemos que temos 13 horas, certo? Então, esse nós não precisamos
é fazer nenhuma modificação. Mas nós temos 41 minutos. Quanto será que 41 minutos equivale da hora? Como que nós fazemos essa conta? Usando a regra de 3. Então, nós sabemos que uma hora, ela possui 60 minutos. Eu quero saber quanto que 41 minutos corresponde da minha hora. Então, eu vou colocar aqui quanto que é o nosso T, por exemplo. Como que eu vou resolver? Então, a gente pode resolver a nossa regra de 3. Então, eu terei que 60 T minutos, né, vai ser igual a 41. Eu não quero 60, eu quero apenas 1, então nós vamos ter que o T é igual a 41 dividido por 60. E 41 dividido por 60, ele é igual a 0,68. Então, 41 minutos corresponde a 0,68 da hora. Como que eu vou saber, então, quanto que é 13 horas e 41 minutos? Nós vamos somar o 13 horas que nós já temos com o 0,68, obtendo, assim, 13,68 horas. Então, a duração do nosso dia, nesse momento, né, ela é 13,68 horas. E foi realizado isso para todos os dados. Então, aqui nós temos 35 dados, né? Nós vamos ter, então, ali no dia, nós fizemos também uma mudança de variáveis. Veja aqui, que o dia 1, ele corresponde ao tempo 0. O dia 11 corresponde ao tempo 1. O dia 21 corresponde ao tempo 2. Nós fizemos isso já na nossa atividade anterior. Na atividade a respeito da casa própria, nós fizemos essa mudança, né? De relacionar o dia, o mês, no caso, com o tempo. Aqui nós estamos relacionando o dia com o tempo. E com isso nós vamos ter 36 dados, do 0 ao 35. Então, nós temos 36 dados que vão compor a nossa tabela. E foi feita essa modificação, ó, da duração de horas do dia, de minutos em horas para todos os dados. Acompanhe aqui comigo na câmera de documentos a tabela completa. Então, aqui eu tenho a nossa tabela, veja, ela está completa aqui. Aqui, no caso, eu tenho o dia 1, o tempo 0, a duração em horas, minutos e a duração em horas. E isso foi feito, olhe, observe, para os 35 dados. Até o último dado aqui, no caso, que foi 13 horas e 13,73 horas. Então, essa modificação, ela foi realizada para todos os dados da tabela. Então, nós fizemos essa simplificação. Nós simplificamos, transformamos de horas e minutos para apenas horas. Então, considerando essa tabela e também considerando o gráfico da situação que eu trago para você no quadro, acompanhe. Então, aqui eu tenho o gráfico da minha situação, né? Como que foi feito esse gráfico? Foram colocados todos aqueles pontos da tabela no software e foi feito o gráfico, que foi em relação à duração do dia em relação ao tempo. Observe que aqui, né, observe qual que é o comportamento, né, dessa função. Observe que ele começa em 14, ele vai e a partir de um determinado momento ele volta bem próximo de 14. Aqui na câmera de documentos nós temos a imagem em maior tamanho, né, para você observar melhor a imagem. Observe aqui, ó, nós temos o primeiro dado aqui e ele foi, né, até o nosso último dado, nós temos 36 dados. Então, após aquela mudança dos dados, aquela mudança de horas e minutos para horas, o que nós fizemos? Nós colocamos os dados num gráfico. Por que a gente colocou os dados num gráfico? Lembre-se, quando nós temos atividades de modelagem matemática, nós vamos ir com um conjunto de dados, nós utilizamos muito software para colocar esses dados no software e para a gente gerar um gráfico de dispersão. Porque esse gráfico de dispersão, ele vai nos dar ideias de como é a função. E assim nós poderemos criar outras hipóteses relacionadas ao tipo de função. E é essa justamente a questão que eu tenho para você. Acompanhe.
Os dados se comportam de acordo com qual tipo de função e qual é a lei de formação desse tipo de função. Então, de acordo com os gráficos, com o comportamento dos dados do gráfico, qual que é o tipo de função que tem esse comportamento e qual é a lei de formação. Eu vou deixar na câmera de documentos para você ver, né, a imagem do gráfico, pense a respeito, que daqui a pouco a gente retorna para discutir qual é o tipo de função.
Se nós observarmos no gráfico, esse gráfico ele tem um comportamento periódico. Observe que no dia 0 nós começamos com uma duração e depois dos 36 dados, essa duração ela voltou, né, a ser bem próxima. E isso é uma característica do comportamento periódico. Se nós considerarmos que não vai haverá nenhuma outra mudança, né, nenhum outro fator influenciando na duração do dia, no próximo ano, no ano de 2013, por exemplo, nós vamos ter a mesma duração no dia 1º do 1, a mesma observação, a duração do dia que nós observamos lá no dia 1º do 1 de 2012. Então, esse é um comportamento das funções periódicas. Acompanhe no quadro, então, qual que é a lei de formação dessa função. Então, a lei de formação que nós temos, nós podemos ajustar os nossos dados para uma função periódica, uma função trigonométrica, que no caso nós vamos ajustar para a função cosseno. E qual que é a lei de formação da função cosseno? Então, nós vamos ter que d de t, que é a nossa variável que estamos utilizando, a nossa variável dependente, é igual a mais b cosseno de ct mais d. Nós vamos precisar encontrar esses parâmetros. Quem é o a, quem é o b, quem é o c e quem é o d para os nossos dados que nós temos aqui com os nossos dados. Então, nós vamos precisar encontrar os parâmetros a, b, c e d. Mas para que a gente encontre esses parâmetros da nossa função cosseno, é preciso que nós saibamos o que esses parâmetros eles influenciam na função cosseno. Então, se eu tenho um determinado valor para o parâmetro a, o que ele faz na minha função? O que o b influencia na função? O que o c e o que o d ele influenciam na função? Precisamos entender qual é o papel desses parâmetros na função cosseno para depois nós consigamos encontrar cada um desses parâmetros com o conjunto de dados que nós possuímos. E para nós começarmos, eu tenho a seguinte questão para você. O que o coeficiente c ele representa na função? O que o parâmetro c ele representa na função trigonométrica? O que ele influencia na função trigonométrica? Eu gostaria que você refletisse a respeito. Não deixe de mandar as suas contribuições, que daqui a pouco a gente retorna para discutirmos o que o parâmetro c influencia na função.
parâmetro C, ele influencia, ele está relacionado com o período da minha função. Mas o que é esse período, né? Acompanhe comigo no software, então eu vou utilizar o software GeoGebra, que é algo já conhecido de você provavelmente. O software GeoGebra já foi assunto das aulas de tecnologia do ensino da matemática, o professor já mostrou para você o que é esse software. Nós vamos utilizar esse software para analisar cada um dos parâmetros. E você, futuro professor, pode muito bem levar essa atividade para a sala de aula e trazer o software para mostrar para o aluno que o parâmetro C, ele influencia no período da função. Acompanhem comigo aqui no software como é, então, esse parâmetro. Observe aqui que nós temos duas funções. Nós temos a função em vermelho e nós temos a função em verde. Então, aqui eu tenho a função 1 cosseno x, veja que essa é a nossa função, igual nós temos no nosso exercício, na nossa questão. Ela é dada por A mais B cosseno de Tx mais D. A única diferença nossa é que nós temos T e D de T. E aqui nós temos a função cosseno, como nós estamos acostumados a trabalhar com ela. Veja que quando eu tenho aqui os parâmetros, o A em 0, o B em 1, o C em 1 e o D em 1, eu tenho essas funções, elas são sobrepostas. E nós vamos mudar agora, nós vamos variar o nosso parâmetro C. Observe o que acontece com a função em verde. Veja o que acontece com a função em verde. Então, eu vou mudar o período da minha função. Olha, à medida que eu aumento, eu vou mudando o período da minha função. Vamos comparar aqui, por exemplo, em vermelho e em verde. O período, ele está relacionado a quanto que o nosso valor ele vai começar a se repetir novamente. Na vermelho, veja, ele começa aqui, eu dou uma volta longa e ele começa aqui novamente a se repetir. Na verde, observe, ele vem aqui, aqui e já começa a se repetir novamente. O período da minha função verde, ele é menor do que o período da nossa função que está em vermelho. Então, o C, ele vai alterar, né, ele vai influenciar, olha, o período da minha função. É esse o papel do C na função. Ele vai influenciar o período. E como que nós encontramos esse período da nossa função? Nós temos uma fórmula que relaciona o período. Mas para que a gente... O valor do C, uma fórmula relacionando o período e o C. Mas para que a gente encontre qual é o valor do C, nós precisamos saber qual que é o período da nossa função. Se nós formos observar no gráfico, nós começamos lá no 0 com 1 hora, depois de 36 dados, ele começa a se repetir novamente. Então, nós vamos utilizar essa ideia, que o nosso período da função, ele é de 36, porque depois de 36 dados, a nossa duração do dia, ela ia começar a se repetir novamente. Acompanhe no quadro como que nós vamos encontrar, então, o valor do C. Nós sabemos que o período de uma função cosseno, ele vai ser dado por P é igual a 2π dividido pelo parâmetro C. Nós sabemos que o período da nossa função que nós estamos em busca, ele é justamente 36. Então, vamos substituir o nosso período nessa fórmula. Então, eu tenho 36 é igual a 2π dividido por C. Nós vamos encontrar agora o valor do C. Aqui nós vamos ter um outro passo, né? Antes de chegar aqui. Se eu multiplicar cruzado, nós vamos ter 36C é igual a 2π. Mas nós não queremos o valor de 36C. Nós queremos o valor de apenas um C. Então, basta que eu divida ambos os lados da igualdade por 36. Então, nós vamos ter que C é igual a 2π dividido por 36. Podemos simplificar essa fração. Então, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2π. E dividindo o numerador e o denominador por 2, perdão, e não por 2π, por 2 nós vamos obter que o valor do C, ele é π sobre 18. Então, observe que o C, ele influencia no período da função. E não é uma forma, né, eu tenho outros valores, os outros parâmetros, eles vão influenciar na translação. Essa translação é essa movimentação horizontal ou vertical. O C, ele influencia no período da função.
Então, já encontramos o valor do C, agora nós precisamos encontrar o valor do D. Acompanhe. Perdão. O coeficiente D é o argumento da função procurada. Ele é responsável pela translação horizontal da minha função. E aqui no software nós podemos observar o que o D ele faz, então, se a gente alterar o valor do D. Olha, então eu já deixei o C normalmente e eu tenho aqui o D e eu vou começar a alterar esse valor. Veja o que está acontecendo com a minha função em verde. Ela está se movimentando. Então, se eu aumento, olha o meu valor do D, a minha função em verde, ela está movimentando para a esquerda. Agora, se eu diminuo o valor do meu D, olha o que acontece com a nossa função em verde. Ela está se movimentando para a direita. Então, se eu aumento, ela vai para a esquerda. E se eu diminuo, ela se movimenta para a direita. Isso aqui é o que nós chamamos de translação horizontal. Então, eu estou movimentando a minha função. Eu estou transladando ela algumas unidades ou para a direita ou para a esquerda. Então, se eu aumento, se eu somo um valor D, nós vamos transladá-la para a esquerda. E se eu subtraio um valor D, nós vamos transladá-la para a direita. Isso comparando-a em relação à nossa função cosseno de x, né? Então, eu translado para a direita ou eu translado a função para a esquerda. E essa é a característica do D. O D ele tem esse papel, ele vai influenciar na translação horizontal da função. Então, tendo em mente o que é esse parâmetro D, eu tenho a seguinte atividade para você, acompanhe. Qual é o valor do parâmetro D para a nossa situação? Então, considerando os nossos dados e considerando o que a nossa função, e considerando o que é o parâmetro D, como que ele influencia na função, eu gostaria de saber qual que é o valor do parâmetro D para a nossa função, considerando os dados que nós possuímos. Não deixe de mandar as suas contribuições, que daqui a pouco retornamos para encontrar o valor do D.
para nós encontrarmos o valor do parâmetro D, lembre-se que ele é responsável pela translação. Vamos analisar a nossa função cosseno no software. Acompanhe. Então, aqui no software, o que nós temos? Que a nossa função cosseno, qual que é o período, né, dessa função cosseno nossa? Observe que o período dela, ele é 2π, né? Aqui a nossa função em vermelho. Então, aqui nós temos a função, ele é 2π. Se nós formos comparar a vermelha com a verde, veja que o ponto de mínimo, que é esse ponto aqui da vermelha e da verde, o da verde ele está algumas unidades à direita, né, do nosso ponto. Como, então, que a gente pode encontrar o valor do D? Nós vamos utilizar esse ponto de mínimo como parâmetro, que é esse valor aqui, é o menor valor que a função cosseno ela vai assumir. Então, utilizando esse ponto de mínimo como parâmetro, o que nós temos? Nós vamos ter que comparar a função cosseno com a nossa função. Se nós formos utilizar isso, a função cosseno, ela tem um período de 2π. O ponto de mínimo, ele está exatamente no meio desse período, ou seja, em π. Se formos usar essa ideia de que o ponto de mínimo ele está exatamente no meio do período, vamos agora analisar a nossa função. A nossa função ela tem o período de 36, mas ela não, mas o dia, né, mas o ponto de mínimo, ele não se encontra em 36, em 18, porque se a gente for analisar a ideia que o ponto de mínimo, ele se encontra, né, exatamente no meio, se nós analisarmos os dados da nossa tabela, o ponto de mínimo dos nossos dados, o menor duração do dia, ele não se encontra na duração 18, e sim na duração 17. Então, que é de 10,55 da hora. Então, no ponto 17, eu tenho a menor duração do dia. E não no 18, como teria que ser se a função ela não fosse transladada. Então, veja que ela se transladou uma unidade para a esquerda. Como que nós vamos descobrir qual é essa unidade? Nós vamos fazer uma relação da função que nós temos com a função cosseno. Acompanhe no quadro como que nós podemos resolver, então, essa situação. Se nós tivermos, então, que a nossa função, se considerarmos que o 36 do nosso período, ele corresponde a 2π, que é da função cosseno, né? Porque a função cosseno, o período dela é 2π. E o período da nossa função é 36. Então, nós podemos fazer essa relação. Nós queremos descobrir quanto que vale uma unidade em π. Por quê? Nós transladamos uma unidade, né? O período, o ponto de mínimo, se a função não fosse transladada, ele teria que ser em 18. Mas o ponto de mínimo, né, a menor duração do nosso dia, ela é no dia 17, né? Onde a duração, ela é de 10,55. Como você pode ver aqui na câmera de documentos, acompanhe. Observe que aqui, ó, a menor duração do nosso dia é aqui no dia 17, com uma duração de 10,55. No dia 18, nós temos 10,62. Então, se nós analisarmos todos os dias da nossa tabela, nós vamos encontrar que o menor valor ele está exatamente em 10,55, que é o dia 17, e não no dia 18, como se fosse se a nossa função ela não estivesse transladada. Então, retomando ao quadro, nós vamos encontrar justamente quanto que vale essa uma unidade transladada. E como que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar essa uma unidade transladada utilizando a regra de 3. Então, utilizando a nossa regra de 3, nós podemos fazer que 36x é igual a 1 vezes 2π. Não quero o valor de 36x, eu quero o valor de apenas 1x. Então, x vai ser igual a 2π dividido por 36. Ou seja, o x ele vai ser igual a π sobre 18, porque nós vamos simplificar a nossa função, né? Transformando-a em π sobre 18. Então, nós descobrimos que o valor do nosso D, do nosso parâmetro D,
ele é exatamente π sobre 18. Então, é comparando o ponto de mínimo. Lembre-se sempre, quando a função ela não é transladada, o ponto de mínimo da função cosseno, ele é exatamente no meio do período. Se com seus dados você observar que não está ali, então quer dizer que a função ela foi transladada, que foi no nosso caso. O ponto de mínimo é no 17 e não no 18. Quer dizer que a minha função ela foi transladada uma unidade para a esquerda. E lembre-se, quando eu translado para a esquerda, eu vou somar D. Quando eu translado para a direita, eu vou subtrair o valor de D. No nosso caso, foi deslocado para a esquerda. Então, nós vamos somar uma unidade de D. Encontramos já o parâmetro A, o parâmetro C, o parâmetro D, e agora nós precisamos encontrar os outros parâmetros. Nós precisamos encontrar o parâmetro B e o parâmetro A. E agora nós vamos estudar o que o parâmetro B ele influencia na função. Acompanhe no quadro. Então, o parâmetro B é responsável pela amplitude da função cosseno. E para nós encontrarmos esse valor, nós vamos utilizar a seguinte fórmula, que é o maior valor menos o menor valor dividido por 2. Vamos ver no software qual é a função do parâmetro B. Então, acompanhe aqui comigo no software. Vamos voltar o nosso D, né, para 0. Então, nós voltamos do nosso D para 0. E agora nós vamos variar qual parâmetro? Nós vamos variar o parâmetro B. Então, observe o que acontece com a função verde à medida que a gente varia esse parâmetro. O que eu estou mexendo? Eu estou mexendo na amplitude da minha curva, no tamanho da minha curva. Observe, se nós formos comparar o verde com o vermelho, a minha curva vermelha, daqui, desse ponto, né, até o 0, ela tem um tamanho, né? O mesmo acontece, olha, do eixo até o ponto aqui em Y, ela tem esse mesmo tamanho. Daqui é o mesmo tamanho dessa distância. E a amplitude da verde, veja, ela é maior, olha, desse ponto até esse ponto, até o eixo, eu tenho um tamanho maior para a função em verde. Então, se eu altero o parâmetro B, o que vai acontecer com a função? Ela vai aumentar ou diminuir a minha amplitude da função, olha. Se eu diminuo muito, olha, a amplitude da função em verde, ela é menor do que a função em vermelho. Então, alterando o B, nós alteramos a amplitude da função. É esse o papel, né, do valor do B. Então, se altero o parâmetro D, eu vou aumentar ou diminuir a amplitude da minha função. Então, considerando, né, o que o B ele representa, né, na função e considerando os nossos dados, eu tenho o seguinte questionamento para você. Qual é o valor do parâmetro B para a nossa função? Eu gostaria que você refletisse a respeito. Não deixe de mandar as suas contribuições, que daqui a pouco nós retornamos.
Para encontrarmos o valor do B, então, nós vamos utilizar aquela fórmula. O maior valor menos o menor valor dividido por 2. Para isso, nós precisamos ir até a nossa tabela ali e encontrar qual é o maior valor e qual é o menor valor. Acompanhe no quadro qual é, então, o valor do nosso B. Para encontrarmos o B, nós temos que, se nós analisarmos a tabela, o maior valor da duração do dia, ele é de 13,73 horas. E o menor valor da duração do dia é de 10,55 horas. Então, se nós utilizarmos a nossa fórmula, o maior valor menos o menor valor, dividido por 2. O maior valor menos o menor, nós vamos obter o valor de 3,18 da hora, dividido por 2, nós vamos ter o resultado de 1,59. Então, esse é o valor do nosso parâmetro B. Então, já encontramos o valor do parâmetro C, que influencia no período da função. Já encontramos o valor do parâmetro B, que influencia na amplitude da função. Já encontramos o valor do parâmetro D, que influencia na translação horizontal da função. E agora, nos resta encontrar o parâmetro A. O que será que o parâmetro A ele influencia? Acompanhe no quadro qual é a influência do parâmetro A. O parâmetro A ele é responsável pelo deslocamento vertical. Que deslocamento é esse? Vamos ao software para nós analisarmos qual é esse deslocamento. Então, nós vamos voltar aqui o B para 1, para ele não variar, né? E agora vamos variar apenas o parâmetro A. Vamos ver o que acontece com a nossa curva em verde. Observe o que está acontecendo. Se eu aumento o valor do meu A, a minha curva ela é deslocada para cima, verticalmente. Se eu vou diminuir o valor do meu A, olha o que acontece com a nossa curva, ela é deslocada para baixo. Então, o A, ele é responsável por esse deslocamento, né? Ele é responsável pelo deslocamento vertical. O D, ele é responsável pelo deslocamento horizontal e o A, ele é responsável pelo deslocamento vertical. Se atente a isso. O D pelo horizontal e o A pelo deslocamento vertical. Então, já sabendo qual que é, né, a variação do nosso D, do nosso A, vamos encontrar agora o valor do A. Retomando ao quadro, nós sabemos que a amplitude da curva mais o deslocamento vertical, ele deve fornecer o maior valor da duração do dia. Então, isso, sempre que você for encontrar o valor do parâmetro A, você sempre vai poder usar que a amplitude mais o deslocamento é o maior valor que você tem. A amplitude menos o deslocamento é o menor valor que você tem. Então, utilizando essa ideia, nós já encontramos o valor do nosso B. Então, nós vamos substituir. Eu tenho que A mais 1,59, que é o valor do nosso B, nós vamos obter que o A ele vai ser igual, eu vou subtrair de ambos os lados da igualdade 1,59, então nós vamos ter que 13,73 menos 1,59 é o nosso valor do A. O nosso A, então, ele é 12,14. Nós também poderíamos fazer o A menos o B, dando o menor valor que nós possuímos, que é 10,55. Então, eu vou fazer o A menos 1,59 é igual a 10,55. Nós vamos ter que o A, ele é igual a 10,55 menos 1, porque eu vou somar de ambos os lados a igualdade, mais 1,59, e nós vamos obter exatamente o valor de 12,14. Então, esse é o valor do nosso A. Com isso, nós já encontramos todos os parâmetros da nossa função. Nós já encontramos o valor do A, que ele é responsável, que ele influencia o deslocamento vertical da função cosseno. Já encontramos o valor do B, que ele influencia na amplitude, né, no tamanho da nossa curva. Nós já encontramos o valor do C, que influencia no período da nossa função, e nós já encontramos o valor do D, que influencia no deslocamento horizontal da nossa função.
Encontramos os 4 parâmetros de acordo com os nossos dados. Agora, nós já podemos montar a função que descreve o crescimento, a duração do dia em relação ao tempo. Acompanhe no quadro qual é essa função. Então, nós temos os seguintes parâmetros, né? Nós temos que o A, ele vale 12,14, o B, 1,59, o C, π sobre 18, o D também π sobre 18. E com isso, nós vamos ter a função d de t igual a 12,14 mais 1,59 cosseno de π sobre 18t mais π sobre 18. Então, chegamos ao nosso modelo matemático, né? Construímos o nosso modelo matemático e, com isso, nós finalizamos a fase da resolução, que a fase da resolução você encontra o modelo matemático. Agora, nós vamos passar para a fase da interpretação dos resultados e a validação. Então, nós precisamos validar o nosso modelo, precisamos também interpretar esse modelo em busca de uma resposta para a nossa situação inicial. Nós precisamos responder ao nosso problema, que é como que os dias de início e de término do horário de verão, eles podem ser definidos. Nós podemos utilizar essa função. Mas antes de respondermos ao nosso problema, nós precisamos validar a nossa situação. Acompanhe no quadro a validação. Então, para fazermos a validação da situação, o que nós temos? Nós vamos substituir um valor, né, na nossa função que nós encontramos. Aqui no caso, nós vamos substituir o 5, por exemplo. Então, nós vamos fazer 12,14 mais 1,59 vezes o cosseno de π sobre 18 vezes 5 mais π sobre 18. E isso vai dar o valor de 12,93. Então, vamos fazer aqui na câmera de documentos o passo a passo dessa conta. Então, observe que aqui eu tenho 12,14, né, a expressão ali, e o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir por 5. Para isso, então, nós vamos multiplicar por 5 vezes π sobre 18, tendo 5π sobre 18, mais π sobre 18. Qual que é a nossa próxima operação? Nós vamos somar isso daqui. Então, somando, nós podemos dividir, né, ou somar. Aqui, no caso, eu dividi 5π sobre 18, obtendo um valor aproximado de 0,8727, mais o π sobre 18. Então, eu vou descobrir quanto vale π sobre 18. Vale aproximadamente 0,1745. Somando esses valores, nós vamos ter um valor aproximado de 1,0472. Vou calcular o cosseno desse valor, que dá aproximadamente 0,5, e depois eu multiplico esse 0,5 por 1,59, obtendo 0,795. E depois é só somar com 12,14 e nós vamos ter aproximadamente 12,93. É importante que essa conta ela foi feita numa calculadora científica, parecida, né, igual a essa. Então, o que nós precisamos fazer para resolver essas contas? É muito importante que você coloque a sua calculadora no modo radiano. Se você fizer essa conta no modo degree, a conta vai dar errado. Como que você muda a sua calculadora para o modo radiano? Você vem aqui em mod, então, mod, vai aparecer essas 3 funções que não nos interessa. Você clica de novo em mod. O 1, ele é o degree, que não é o nosso interesse. O 2 é o radiano, que é o que nós queremos. E o 3 é uma unidade que nós não utilizamos. Então, nós vamos apertar aqui o número 2 e a nossa calculadora vai estar em radianos, vai ter um Rzinho lá em cima da nossa calculadora. E assim, nós podemos fazer o passo a passo daquela validação na calculadora. Não se esqueça, quando estiver trabalhando com funções trigonométricas, é importante que você coloque a sua calculadora no modo radiano, senão a sua conta ela vai dar errado, você não vai conseguir chegar no valor que nós encontramos. Então, nós encontramos, né, nós fizemos para apenas um dado essa validação. Será que a validação ela deve ser realizada por apenas um dado mesmo? Acompanhe no quadro a questão que eu tenho para você. Basta fazermos, então, essa validação para apenas um desses dados? Eu gostaria que você refletisse a respeito, não deixe de mandar as suas contribuições, que daqui a pouco nós retornamos para discutir essa questão.
resposta é não. Não basta fazermos a validação para apenas um dado. Nós temos que fazer para os 36 dados que nós temos na nossa tabela. Sempre que você for realizar a validação de modelos em que você tem dados em uma tabela, você deve calcular o valor do modelo para cada um dos dados que você possui. Porque assim você pode aproximar, você pode comparar os dados reais com os dados que o modelo forneceu. Acompanhe na câmera de documentos como que foi feita essa validação. Então, observe aqui, olha, que eu fiz a validação, aqui nós temos o valor aqui nós temos o valor do nosso T, nós temos o valor da duração do dia em horas, que são os dados observados nessa coluna, e nessa coluna nós temos a duração do dia de acordo com o modelo, que foi feito para fazer essa validação. E com a função que nós encontramos, nós substituímos todos os valores do nosso T, do 0 ao 35, e encontramos os valores da última coluna. Observe que são valores bem próximos, olhe no 34. A duração do dia é 13,68. E aqui, no nosso modelo, é 13,70 aproximadamente, 71. Então, é algo bem próximo do que nós encontramos. Então, nós podemos assumir, né, que o modelo encontrado, ele é um bom modelo, pois ele se aproxima bem da duração do dia que nós temos, na duração do dia real. Então, esse é um bom modelo. A validação, então, foi feita, agora nós precisamos interpretar esse nosso modelo para responder a nossa questão final, né? Nós temos que responder a nossa questão inicial, que é justamente encontrar qual é o dia de início e qual é o dia de término do horário de verão. Acompanhe no quadro como que nós podemos fazer isso. Então, nós sabemos que o modelo que encontramos é um modelo descritivo de variação da duração do dia em função do tempo. Com esse modelo, nós vamos poder encontrar os dias de início e de término do horário de verão. Por hipótese, o que nós sabemos lá nas nossas hipóteses? Que no início do horário de verão, a duração do dia ela é maior do que a média anual. E no término do horário de verão, a duração do dia ela é menor do que a média anual. Nós vamos precisar encontrar quem é essa média anual. E uma forma de encontrar essa média anual é justamente obtendo a média entre o maior e o menor dia. Então, se nós colocarmos o maior dia, a duração do dia, que é 13,73, mais a duração do menor dia e dividir por 2, nós vamos obter essa média anual, que é de 12,14. Assim, para acharmos o início e o término do horário de verão, basta nós acharmos os valores para os quais a duração do dia ela é igual a 12,14. Com isso, o que nós temos que fazer? Nós temos que igualar a nossa função d de t, que é igual a 12,14 mais 1,59 cosseno de π sobre 18t mais π sobre 18. Isso deve ser igual a 12,14. Se nós subtrairmos de ambos ao lado da igualdade o 12,14, nós vamos ter que será zero. Então, nós vamos ter 1,59 cosseno de π sobre 18t mais π sobre 18. E isso deve ser igual a zero. Quando que isso vai ser igual a zero? Quando o cosseno desse ângulo, ele for zero. Quando que o cosseno de um ângulo, ele é zero? Então, se nós temos lá o nosso ciclo trigonométrico, né? E quando que aqui eu tenho cosseno e aqui a gente tem seno? Quando que o cosseno é zero? O cosseno é zero nesse ponto e nesse ponto. Esse ponto é o π sobre 2 e esse ponto é o 3π sobre 2. Então, o meu ângulo aqui, essa soma que nós temos de π sobre 18t mais π sobre 18, que é isso daqui, ela tem que ser igual ou a π sobre 2 ou a 3π sobre 2. E para nós encontrarmos o valor, nós precisamos resolver, né, essas equações. Então, resolvendo a primeira, que é π sobre 18t mais π sobre 18 tem que ser igual a π sobre 2, o que nós vamos realizar? Nós vamos subtrair de ambos os lados da igualdade π sobre 18. Então, eu terei π sobre 2 menos π sobre 18. Se nós tirarmos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 18, porque a gente só pode subtrair essas funções se nós tirarmos o mínimo múltiplo comum. Então, se nós tirarmos o mínimo múltiplo comum entre 2 e 18,
nós vamos obter que ele é 18. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes π, 9π. 18 dividido por 18, 1. 1 vezes π, π. Então, nós vamos ter 9π menos π sobre 18. Observe que as duas frações, nós temos uma igualdade com frações de mesmo denominador. Então, eu posso simplificar esses valores. Então, nós vamos ter que πt é igual a 9π menos π, 8π. Nós não queremos o valor de π vezes t, nós queremos o valor de t. Então, basta que a gente divida de ambos os lados da igualdade por π. Se nós dividirmos, nós vamos ter t igual a 8π dividido por π. Nós podemos simplificar e vamos chegar ao valor de t igual a 8. Vamos fazer o mesmo processo para encontrar o valor do t, quando essa soma, ela deve ser igual a 3π sobre 2. Como nós queremos o valor do t, nós vamos subtrair de ambos os lados π sobre 18. Já vimos que o mínimo múltiplo comum entre 2 e 18 é 18. E vou fazer o mesmo processo. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 3π, 27π. 18 dividido por 18, 1 vezes π, π. Então, nós vamos fazer a subtração. 27π menos π, nós vamos obter o valor de 26π. Como no caso anterior, nós temos uma igualdade de frações com o mesmo denominador. Então, nós podemos simplificar. Então, nós vamos ter que π vezes t é igual a 26π. Se a gente dividir de ambos os lados da igualdade, nós teremos que t é igual a 26π dividido por π. Nós podemos simplificar e nós vamos obter que o t ele tem que ser igual a 26. Então, quando o t é igual a 8 e o t é igual a 26, nós vamos ter que a duração do dia ela é igual à média 12,14. E o que isso nos quer dizer? Que por volta desses dias, né, por volta de quando t é igual a 8, de quando t é igual a 26, teremos o início ou o final do horário de verão. Lembre-se que o que nós encontramos é uma aproximação. Nada nos garante que realmente vai acontecer nesses dias. Nós utilizamos a nossa hipótese, através da nossa hipótese nós criamos uma condição matemática e encontramos o valor em que é igual ao dia. Então pode ser que no nosso dia a dia, o horário de verão ele comece um pouco antes desse dia ou um pouco depois desse dia. Isso, o que nós encontramos é uma aproximação, lembre-se disso. Então, encontrando o valor do t igual a 8 e o valor do t igual a 26, vamos ver qual dia corresponde cada um desses tempos. Acompanhe no quadro. Então, nós sabemos que, de acordo com o nosso modelo, podemos concluir que o início do horário de verão, ele é no dia 264, e que é no dia 21/9, e o término do horário de verão é no dia 80, que é no dia 21 do 3. O que isso significa aqui na nossa situação, né? Acompanhe aqui comigo na câmera de documentos. Vamos, então, analisar qual é o dia 8. Então, o dia 8, o tempo 8, observe, é o dia 80, certo? E o dia 200, o tempo 26, é o nosso dia 264. Então, a gente analisa na nossa tabela. Observe que aqui o 264, o 26, ele tem uma duração de 12 horas e 5 minutos, né? E aqui nós temos uma duração de 12,08 horas. Na nossa hipótese, nós temos que o início do horário de verão, a duração do dia, ela é maior do que a duração a média anual. Mas por que nós encontramos esse valor, um valor menor? Porque foi como eu disse, nós estamos fazendo simplificações e nessas simplificações nós perdemos alguns valores, né? E por isso nós encontramos um valor aproximado. Pode ser que realmente o dia ele comece, né, o horário de verão ele comece no dia 21, mas pode ser que o horário de verão ele comece em outro dia próximo a esse dia. Nós encontramos uma aproximação. E como última pergunta eu tenho para você, acompanhe no quadro. Em que nível de escolaridade essa atividade ela pode ser desenvolvida?
que é só a nossa última pergunta que nós vamos refletir a respeito, né? Nós já vimos o horário de verão, já identificamos as fases, encontramos a resposta ao nosso problema, né? E em que turma, né? Em que nível de escolaridade eu posso trazer essa atividade para o meu aluno? Você pode trazer essa atividade no ensino fundamental 2, no 9º ano, quando começar a trabalhar com funções trigonométricas. Você pode trazer essa atividade no ensino médio, quando estiver trabalhando as funções trigonométricas, a função cosseno, ou você pode procurar outra atividade, né, com função seno, mas a ideia é trazer a atividade para iniciar o conteúdo de função. Porque trazendo a atividade, trazendo o software junto, você pode mostrar para o aluno o que esses parâmetros eles influenciam na função. Porque o software ele permite essa visualização. Quando eu altero o valor do A, o que está acontecendo com a minha função? Ela está deslocando verticalmente. Então, trazer o software aliado a essa atividade de modelagem pode ser uma forma, né, de trabalhar a função trigonométrica lá no ensino médio, quando começarem a trabalhar esses conteúdos. Além disso, você também pode desenvolver essa atividade no ensino superior, né, como numa disciplina de pré-cálculo, ou numa disciplina de matemática introdutória, né, onde são trabalhadas as ideias de função trigonométrica. Então, eu posso trazer essa atividade para trabalhar esse tipo de função e mostrar para o aluno o que é o parâmetro, qual que é a variação de cada um dos parâmetros. Por isso que o software ajuda muito e ele é muito utilizado em atividades de modelagem matemática. Não só o GeoGebra, mas o Excel, o Curve, que é um software de ajuste de curvas, eles são muito utilizados em atividades de modelagem matemática. E nem com isso nós finalizamos a nossa aula de modelagem matemática. Não se esqueça, né, que a nossa avaliação ela se aproxima, estude as teleaulas novamente, veja o material complementar que foi disponibilizado no fórum, veja as informações importantes, né, para a realização da sua avaliação. Não se esqueça de levar uma calculadora científica ou uma calculadora normal para a realização da sua prova, porque ela será de extrema importância para que você realize a sua prova, né? E com isso, eu me despeço de vocês. Foi um prazer estar aqui ministrando a disciplina de modelagem matemática. Agradeço a todas as contribuições que vocês deram no chat, elas foram muito importantes para o andamento da nossa aula, né? Agradeço a todos e até uma próxima.